Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Gálatas, uma das principais cartas do Novo Testamento e uma das principais cartas, assim como a carta aos Romanos. A carta de Paulo aos Gálatas tem o mesmo tema que a carta de Paulo aos Romanos, que é a justificação pela fé. Só que são contextos diferentes, porque na carta de Paulo aos Gálatas, nós já falamos na introdução, que Paulo aqui está combatendo o legalismo judaico. Porque as igrejas da Galácia, a Galácia do Sul, que era ali Icônio, Derbe, Listra e outras cidades ali, então era uma carta circular, né, para as igrejas da Galácia, conforme ele fala no capítulo 1, versículo 2, dessa maravilhosa carta. Então, primeiro, ele defende o seu apostolado, porque os falsos mestres estavam dizendo que Paulo não era apóstolo, que Paulo não tinha a mesma autoridade que Pedro, que João, que Tiago. E Paulo mostra, né, o capítulo 1, capítulo 2, que o evangelho que ele prega, os apóstolos também pregavam. Então não tinha divergência em relação à mensagem. E a mesma autoridade que ele tinha, os apóstolos, os outros apóstolos também tinham e confirmavam a sua autoridade. Então Paulo estava em consonância com os apóstolos de Jerusalém. E tem mais. Os falsos mestres aqui, que eram judeus, cristãos, chamados judaizantes, que pregavam a justificação mediante a lei, mediante a guarda do sábado, mediante a circuncisão. Então, eles falaram assim, olha, Paulo só pregou 50%. Paulo não pregou a outra metade e os Gálatas estavam aderindo, os Gálatas estavam simplesmente se deixando circuncidar e se deixando ser escravizados novamente. Paulo vai falar isso no capítulo 4, versículos 9 e 10. Nós iremos chegar lá, quando Paulo vai falar sobre os rudimentos do mundo. E nós iremos entender que rudimentos são esses. E então você tem a defesa de Paulo em relação ao genuíno evangelho, que ele prega, os apóstolos também pregavam, e a defesa de Paulo em relação ao seu apostolado, defendendo o seu apostolado. E ele já começa a carta dizendo, Paulo apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ele já começa atacando os falsos mestres que falavam que ele não era apóstolo. Dos versículos 6 a 10, nós fizemos a exposição, que foi a última, onde Paulo fala que não há outro evangelho. Porque esse evangelho legalista, esse evangelho misturado, não é o evangelho. Então existe o evangelho que não é o evangelho. Existe o evangelho falsificado. Existe o evangelho paraguai. Existe o evangelho pirata, que não é o evangelho. Inclusive eu contextualizei, trazendo para nossos dias, o evangelho da prosperidade, que não é o evangelho do lencinho ungido, da rosa ungida, da água ungida, da vassoura ungida, do feijão ungido, tá? Essas coisas, essas feitiçarias que o neopentecostalismo, as seitas neopentecostais trouxeram para o âmbito da igreja. Inclusive várias igrejas pentecostais, eu falo isso porque eu sou pentecostal, tá? E não é toda igreja pentecostal que adere isso. Os reformados, tem uns reformados desinformados que falam um monte de asneira, um monte de besteira, atacando a gente, né? Como só no meio pentecostal tivesse heresia, né? No meio deles não tem. Então, claro que tem muitas igrejas pentecostais que tem muita heresia mesmo. Inclusive abraçando as ideias dos neopentecostais, as heresias neopentecostais. Eu concordo, mas não é tudo, né? Não é todo meio pentecostal que está assim, não. Tá? Tem o meu pentecostal sério, que prega a palavra de Deus, que prega a Escritura. E aqui nos versículos 6 a 10, Paulo defende o genuíno evangelho, o evangelho de Cristo, que não é outro. E ele fala no versículo 8 e no versículo 9, ele reitera
que se por acaso ele mesmo pregar um outro evangelho, e se vier um anjo do céu trazendo um outro evangelho, é para ser amaldiçoado, é para ser anátema, seja maldito. E agora, a partir do versículo 11, nós iremos fazer a exposição dos versículos 11 a 24, tá? Paulo, ele vai falar do seu evangelho que ele recebeu por revelação, versículos 11 a 12. Vou até mostrar aqui para vocês as subdivisões. Então, a origem do evangelho, versículos 11 e 12. Depois, Paulo vai falar dos versículos 13 e 14, ele vai falar antes da sua conversão, Paulo, perseguidor, versículos 13 e 14. Depois, os versículos 15 e 16, ele vai falar da sua conversão, tá? Da sua conversão. E dos versículos 16 a 24, ele vai falar sobre o seu apostolado. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa exposição desses versículos, rapidamente. Então, depois de Paulo defender o seu evangelho, o evangelho de Cristo genuíno, sem as obras da lei, sem a guarda de sábado, circuncisão, nada disso, somente Cristo. Somente Cristo. Paulo, ele começa nos versículos 11 e 12, que é a primeira subdivisão, é onde ele vai falar da origem do seu evangelho. Seu evangelho não é de origem humana, não é concepção humana. Ele recebeu por revelação. Olha só os versículos 11 e 12, ele fala assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, não é fruto da minha cabeça, não é fruto de imaginação, não é fruto de loucura, de heresia, não. Aí vem o versículo 12, porque eu não recebi de ser humano algum. Eu não recebi de apóstolo, eu não recebi de Pedro, eu não recebi de João, eu não recebi de Tiago, eu não recebi de Filipe, Bartolomeu, Tomé, eu não recebi de nenhum apóstolo. A origem do evangelho que eu recebi não é humana, é uma origem divina. Eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Então, a origem do evangelho que eu preguei para vocês é de origem divina. Eu recebi por revelação de Deus. E esse evangelho que eu recebi está em concordância com aquilo que Pedro prega, que Tiago prega, que os apóstolos pregam. Eu não recebi um evangelho e eles receberam outro. Apesar que eles têm ministérios diferentes, mas a mensagem do evangelho é a mesma. Tá? Eles receberam diretamente de Jesus, porque eles andaram com Jesus, eles foram chamados por Jesus diretamente. Então, aquilo que Cristo me revelou, eles teve a oportunidade de ter e de receber também esse evangelho, porque eles foram apóstolos de Jesus. Eu fui vindo depois, mas a mesma mensagem que eu prego é a mensagem também que ele prega. E aqui nós temos uma lição importante, que o evangelho é de origem divina. O evangelho não é de origem humana. O evangelho não é de origem ou de uma revelação ou de uma alucinação de um líder religioso. Tudo aquilo que vem do homem, que tenta acrescentar, que tenta respaldar o evangelho, ele vai acabar manchando o evangelho, ele vai acabar jogando lama no evangelho, ele vai acabar contaminando a água limpa, colocando água de esgoto. Então Paulo fala, olha, vocês ficam me criticando aí, vocês, falsos mestres aí, judaizantes, aí nas regiões da Galácia, nas igrejas que eu fundei, fica falando que o meu evangelho não é de Deus, que o meu evangelho é fruto da minha cabeça, que não está em concordância com aquilo que os apóstolos pregam, tá? Vocês são mentirosos, porque o evangelho que eu prego, que eu anuncio, não é mensagem humana e também eu não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi diretamente, mediante revelação de Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa, a primeira verdade. Os versículos 11 e 12, Paulo fala que o seu evangelho é de origem divina. E de fato,
o evangelho, a mensagem do evangelho é de origem divina. Aí a segunda subdivisão que nós temos aqui nessa maravilhosa carta e nesse maravilhoso versículo é os versículos 13 e 14, que Paulo vai falar da sua conversão. Olha só o que ele fala nos versículos 13 e 14. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. Paulo, quando passou na região da Galácia e pregou o evangelho, falou para eles qual era a sua procedência. Que ele era do judaísmo, tá? Como de forma violenta, ele era zeloso. Ele era capaz de matar para defender a fé judaica, né? Eu perseguia de forma violenta, eu perseguia a igreja. Você vê ali o capítulo 8 de Atos e o capítulo 9, a conversão de Paulo, que Lucas narra, né? De forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la, né? E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então, Paulo tinha o cristianismo, né, como uma seita. Paulo tinha o cristianismo como um desvio doutrinário. Então, ele pregava o monoteísmo rígido e ele pegou cartas do sumo sacerdote e começou a perseguir a igreja, arrastava os irmãos, prendia, mandava matar. Inclusive, o primeiro evangelista, né, da igreja, o diácono Estevão, ele foi morto porque Paulo mandou apedrejá-lo. Inclusive, as roupas de Estevão, depois que ele foi morto, arrancaram as suas roupas e jogaram em cima dos pés de Paulo, ou sob os pés de Paulo. Está lá em Atos, capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8. Ali o finalzinho do capítulo 7, quando Estevão é apedrejado. Então, da idade dele, os jovens, da idade dele que começou a estudar com ele, Paulo ele sobressaía. Então, Paulo ele foi preparado para ser um líder da comunidade judaica. Ele era um fariseu. Ele tinha tudo para ser um dos grandes mestres daquela época. Porém, Deus mudou o discurso. Porém, Deus mudou totalmente a vida de Paulo. Deus, né, aconteceu uma virada na sua vida. Então ele fala aqui, ele destruiu a igreja. Inclusive Paulo, né, tem alguns estudiosos que falam que Paulo tinha esse peso na consciência, né? E quando ele falava, ele tinha até vergonha. Ele falou, não posso nem ser, eu sou um abortivo. Ele fala lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu não posso nem falar que sou apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Eu matei gente, eu maltratei gente. Por isso que ele fala lá em Romanos capítulo 1, versículos 13 e 14, eu sou devedor. Eu tenho que pregar o evangelho porque eu sou devedor. E ele fazia questão de não receber oferta, como aconteceu lá em Corinto. Ele fazia questão de trabalhar, fazer tendas, porque ele sentia na obrigação, tá? Ele que tinha que contribuir, porque ele era perseguidor, ele era assassino, ele era malfeitor, e ele era zeloso, extremamente zeloso, conforme ele fala aqui no versículo 14 do capítulo 1, em relação às tradições judaicas, da lei de Moisés, da Torá. Foi por isso que nós veremos aqui que depois da sua conversão ele vai rever tudo. Ele fica 3 anos na Arábia, ele revendo tudo, todas as suas posições doutrinárias, teológicas em relação ao judaísmo, em relação à sua antiga religião, ele faz de novo uma revisão e muda completamente. E foi nessa época que Cristo revelou para ele o evangelho da justificação pela fé, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da união entre judeus e gentios. Foi aqui que Cristo revelou para ele, né, que ele vai citar na carta aos Colossenses, aos Efésios, lá também na carta aos Romanos, sobre o mistério. Né? O que é o mistério? Mistério, a palavra que aparece no Novo Testamento, é aquilo que era oculto, que foi oculto a Abraão, oculto a Isaac, a Jacó, aos patriarcas, mas agora, por intermédio do ministério de Paulo, foi revelado. Por exemplo, foi revelado a Paulo
Ele fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32, que o relacionamento entre o homem e a mulher, um casamento, é o símbolo do relacionamento entre Cristo e a igreja. É um mistério, Deus revelou para Paulo. Então, o relacionamento entre eu e minha esposa é o símbolo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Paulo vai falar também em Efésios capítulo 3, versículos de 3 a 6, que a união de judeus e gentios era um mistério que não estava revelado. Mas agora, por meio do seu ministério, foi revelado que a barreira de separação caiu, né? Que dividia os povos, e agora em Cristo é um único povo, é uma única comunidade, é uma única igreja, cujo cabeça é Cristo. É um mistério. É um mistério. Paulo vai falar também em Romanos capítulo 11, quando ele fala da redenção, quando ele fala da salvação da nação de Israel, apontando para o futuro, ele fala que eis que vos digo o mistério. E ele revela que o endurecimento vem em parte a Israel, capítulo 11, versículos 25 e 26, tá? Vem em parte. Mas esse endurecimento vai até que a plenitude dos gentios se complete. Então ali há uma plenitude dos gentios, das nações, porque o evangelho está sendo pregado às nações, tá? Quando o último gentio se converter, diz os comentaristas, que concordam, né, com essa, segundo o contexto ali, Deus se volta para os judeus e haverá salvações, conversões em massa em relação a Israel. Aí Paulo fala, aí todo Israel será salvo. Falando da plenitude da salvação de Israel, que ele fala também no capítulo 11, versículo 12 de Romanos, da carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 12 da carta aos Romanos. Então, há uma plenitude dos gentios, que ele vai falar que a queda de Israel, o endurecimento de Israel e a sua incredulidade estava no plano de Deus, e isso trouxe salvação para nós, os gentios, para as nações, tá? Mas só que esse endurecimento de Israel, essa incredulidade tem prazo de validade, não é para sempre. Quando se completar a plenitude dos gentios, Deus se volta para Israel, remove a incredulidade e muitos serão salvos. Aí ele fala em todo Israel será salvo, falando da plenitude de Israel. Era um mistério que Paulo revela. Cristo revelou para ele. Lá também, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, Paulo fala do arrebatamento. Que é um mistério. Paulo fala assim, ó, eis que vos digo um mistério. E ele vai revelar que, na verdade, nem todos nós dormiremos. Mas no abrir e fechar de olhos, ele fala da última trombeta, que vai tocar, e os mortos serão ressuscitados primeiro, aqueles que morreram em Cristo. Aí ele fala, e nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aqueles que acabaram de ser ressuscitados e receberam novos corpos, ou corpos glorificados, nós também que ficarmos vivos seremos arrebatados e nossos corpos também serão transformados e iremos se encontrar com o Senhor nos ares. Era um mistério. Então, por isso que ele fala que ele recebeu o seu evangelho por revelação. E aqui nos versículos 13 e 14 ele fala da sua conversão. Aí os versículos 15, ou melhor, os versículos 13 e 14, ele fala ele fala aqui em poucas palavras, do seu proceder, do seu andar, né? Antes de ele ser crente, como ele era zeloso, ele era um rabino, ele era um fariseu, né? Zeloso das tradições dos seus pais. E agora, dos versículos 15 e 16, ele fala da sua conversão. Olha só, é a terceira subdivisão. Ele fala da sua conversão. Mas quando Deus, que me separou, antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Ele é conhecido, vocês sabem disso, como apóstolo dos gentios. Veja aqui a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a benevolência de Deus na vida de Paulo. Salvando, porque Deus tinha um propósito com ele. Revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, tá? Não fui imediatamente, após a sua conversão, consultar outras pessoas. Então, ele teve contato direto com Cristo, com Jesus. Não teve contato com ninguém.
E isso você vê lá no capítulo 9, que Lucas vai relatar a sua conversão, que ele cai, ele fica cego, né? A sua soberba é derrubada, a sua soberba, o seu balão estava muito cheio e Deus vai lá, por meio de Cristo, e fura esse balão, o balão do ego, o balão da soberba, o balão da prepotência, o balão da arrogância, o balão do nariz empinado, e mostra para ele quem é o Senhor, mostra para ele quem é grande. Cristo mostra para ele a sua graça e fala para ele: Paulo, você não está perseguindo a igreja, não, você está perseguindo a mim, porque quem persegue a minha igreja está me perseguindo. Quem maltrata a minha igreja está me maltratando. Então eu vou mostrar para você quem é grande. Eu vou mostrar para você o verdadeiro leão da tribo de Judá. E ali a vida de Paulo muda radicalmente. E Cristo o chama, o comissiona para ele ser o apóstolo dos gentios. Olha só que maravilha. Então Paulo está aqui falando, é uma autobiografia dele, o capítulo 1, capítulo 2, falando para os falsos mestres, demonstrando que ele é um genuíno apóstolo, que ele não é um falso apóstolo, que ele não é um herege, e a sua mensagem que ele pregou ali na região da Galácia é o evangelho verdadeiro, que ele não recebeu de ninguém, ele recebeu diretamente de Cristo Jesus, e o seu ministério pode ser comprovado, pode ser autenticado, porque foi ele que fundou, ele que fundara as igrejas da Galácia. Então ele tinha moral para falar, porque ele fundou aquelas igrejas. E agora, tá, dos versículos 17 em diante, Paulo vai falar do seu apostolado. Né? Paulo, o apóstolo, que depois dele falar do seu passado como perseguidor da igreja e do seu presente como homem a que Deus revelou Cristo e comissionou para proclamar Cristo às nações, aos gentios, Paulo agora, ele passa a descrever como foi a sua convocação para o apostolado. O propósito de Paulo é defender-se da acusação de não ser um apóstolo legítimo como os outros. Seu argumento é que, logo depois de sua conversão, ele não consultou ninguém acerca das doutrinas do cristianismo, nem mesmo subiu a Jerusalém para receber dos apóstolos a autorização para pregar. Não, Paulo não fez isso. Seu apostolado e sua comissão lhe foram dados por revelação direta de Jesus. Olha o privilégio. Paulo faz uma cuidadosa síntese dos primeiros anos do seu ministério, com o propósito de mostrar que era impossível ter recebido o conteúdo do seu evangelho de qualquer homem, ou mesmo dos apóstolos que estavam em Jerusalém. E agora nós iremos acompanhar a sua trajetória. A primeira coisa, em primeiro lugar, tá, o versículo 16, parte B, o versículo 17, né, fala que Paulo foi à Arábia para ficar a sós com Deus. Olha o versículo 16, parte B, e 17. 16, parte B, fala assim: não fui a Jerusalém, não fui imediatamente consultar outras pessoas. 17, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já foram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então ele não consultou ninguém, ele foi para as regiões da Arábia e depois ele foi para Damasco. Lucas registra isso em Atos 9. Ele dá uma pincelada, que Lucas não conta tudo, né? Mas ele dá uma pincelada. Né? Em Damasco ele estava com as cartas, e é em Damasco que ele ia chegar, ia começar a perseguir, maltratar, prender e matar. Mas foi em Damasco ali, e nas regiões da Arábia, que ele começou seu ministério. Isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é interessante. Então Paulo fala, ó, sem descença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia. Tá? Quando Paulo fala que ele não consultou nem carne e sangue, é uma expressão comum para denotar os seres humanos em geral, usualmente em contraste com Deus. Ninguém poderia afirmar que o evangelho de Paulo fosse desenvolvido por ele mesmo, mediante consultas a outras pessoas.
Tá? Donald Guthrie, no seu comentário da Carta aos Gálatas, ele de forma brilhante, mostra a defesa do apostolado de Paulo nos seguintes termos, abre aspas, e vou citar agora Donald Guthrie. Ele vai dizer assim: Paulo, já na sua saudação inicial, reivindicou o ofício apostólico e agora faz uma alusão passageira àquilo que, na realidade, constitui o ponto crucial da sua teologia. Ele reconhece o fato da apostolicidade dos líderes de Jerusalém, mas admite apenas uma distinção temporal entre o seu ofício e o deles. Na questão de tempo, estavam à sua frente, mas não na importância do ofício, porque a autoridade era a mesma. Sua comissão apostólica era tão boa quanto a deles, e, portanto, não havia necessidade de confirmarem o seu ofício. Embora tivessem chegado cronologicamente antes dele, deve ser lembrado que Paulo não está de modo algum demonstrando aqui, queridos, desprezo, diz Donald Guthrie, pelos apóstolos originais, mas respondendo à altura às zombarias daqueles que supunham que seu apostolado fosse inferior ou secundário. E Paulo fala que não. A mesma autoridade que tem Pedro, que tem João, que tem Tiago, que tem os 12, eu também tenho. Assim como Cristo os chamou, os comissionou, Cristo também me comissionou para ser embaixador entre os gentios. Então Paulo está defendendo o seu apostolado, o seu ministério. Tá? Então, assim como ele foi um fariseu zeloso para agradar a Deus, agora como cristão, ele era um cristão apóstolo zeloso em relação à mensagem do evangelho, em relação à fé em Cristo Jesus e à sua defesa ferrenha da justificação pela fé, somente pela fé em Cristo Jesus. Tá? Em segundo lugar, versículo 17, parte B, né? Paulo retornou a Damasco para corrigir um erro que havia praticado. Olha o que ele fala: e voltei outra vez para Damasco, 17, parte B. Paulo bufava como fera selvagem, está lá em Atos 9, quando foi a Damasco. O propósito da sua ida a Damasco era, caso achasse alguns que fossem do caminho, cristãos, fossem homens ou mulheres, levá-los presos para Jerusalém. Está em Atos capítulo 9, versículos 1 e 2. A comunidade cristã de Damasco conhecia a fama truculenta de Paulo como perseguidor. Está no capítulo 9 de Atos, versículo 13 e versículo 21. Ele era um touro feroz e indomável, que recalcitrava contra os aguilhões. Mas de repente o domador de touros bravos jogou esse valente perseguidor ao chão e bradou-lhes aos ouvidos: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo estava caído, vencido, humilhado e subjugado. O maior perseguidor do cristianismo fora convertido. E quem derrubou ele no chão? Quem era esse domador de touro bravo, de gente brava, de gente ruim? Cristo Jesus. Não tem domador como Jesus. Ele gosta de pegar touro bravo, gente brava, gente ruim, derrubar no chão, acabar com a arrogância, com a petulância, com o ódio, com a raiva. Cristo Jesus é o maior domador do mundo. Domou a fera brava. Logo após ter sido curado, batizado e revestido com o Espírito Santo, Paulo passou a pregar na sinagoga de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Atos capítulo 9, versículo 20. Tá? E em seguida foi para a Arábia, onde passou 3 anos, recebendo a revelação de Cristo Jesus. E depois disso, voltou outra vez para Damasco. E agora ele não apenas afirmava que Jesus era o Filho de Deus, mas o demonstrava, provando detalhada, exaustiva e meticulosamente que Cristo é o Messias. Está em Atos 9, capítulo 22. Capítulo 9, versículo 22. Paulo voltou a Damasco para dar testemunho de Jesus aos que outrora perseguira.
É a segunda coisa. A terceira coisa que nós encontramos aqui, nesse texto, tá? Paulo agora, ele foi a Jerusalém para enfrentar o seu passado. Olha os versículos 18 e 20 que vai dizer assim: passados 3 anos na Arábia, fui a Jerusalém para me encontrar com Pedro, com Cefas, e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo, eu estou falando a verdade para vocês. Então ele só viu Pedro e Tiago. Tiago aqui, não Tiago apóstolo, irmão de João, mas Tiago, irmão de Jesus, irmão do Senhor, irmão de sangue. Que é essa história que Maria continuou virgem depois de ter Jesus, é conversa fiada, gente. Isso aí, esse é um dogma católico da Igreja Apostólica Católica Romana, um dogma herético, porque José era esposo de Maria, e depois que teve Jesus, ele teve relações sexuais com Maria, que era sua esposa, e teve outros filhos. Tá? Isso aí, só ler Marcos capítulo 6, né, capítulo 3, né, desmonta essa ideia, que não tem nem graça. É só você ler a Bíblia que você vai ver, tá? Que Jesus teve outros irmãos de sangue, irmãos e irmãs. E alguns a Bíblia menciona pelo nome. Assim como Tiago, Judas, né? E por aí vai. Então, agora, tá? Decorrido 3 anos, então Paulo fala, eu subi a Jerusalém para, aqui é a primeira visita dele. Em Atos, né, nós temos 5 visitas de Paulo a Jerusalém, mas nós veremos isso de maneira clara, detalhada, lá no capítulo 2, que nós temos pouco de complicação entre Lucas e o relato biográfico aqui de Paulo em Gálatas, mas nós vamos resolver essa situação, não é tão grave assim, né? Nós iremos ver quando começarmos a expor o capítulo 2. Então Paulo subiu a Jerusalém para avistar-me com Pedro, e viu Pedro, e permaneceu com Pedro 15 dias, e ele não viu outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, aí ele fala, repetindo aqui, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não estou mentindo. Antes de sua conversão, Paulo vivia em Jerusalém. Ali ele se criou aos pés de Gamaliel, Atos 22, versículo 3. Possivelmente foi um dos membros do Sinédrio, que ele era fariseu, pois procediam desse Supremo Concílio Judaico as ordens para perseguir os cristãos, e Paulo era seu agente maior. Está em Atos capítulo 8, versículo 1, Atos capítulo 9, versículo 1, Atos capítulo 22, versículo 19 e versículo 20, Atos 26, do 9 ao 11. Você vai encontrar isso. Sua volta a Jerusalém não foi fácil. Ele arriscou sua vida. Seus amigos de antes, os judeus, reclamariam seu sangue, porque para eles Paulo era um renegado, era um traidor, se apostatou do judaísmo. Já os cristãos poderiam rejeitá-lo, como ele foi, por pensar que ele estava sabotando a fé cristã e se infiltrava na igreja para persegui-la. Estava se fingindo de cristão para depois dar o bote. Né? O propósito da viagem de Paulo a Jerusalém foi pessoal e não oficial, como diz Lucas em Atos, capítulo 9, dos versículos 26 a 29. Ele foi avistar Pedro, o líder da igreja de Jerusalém, para mostrar que nunca estivera em desarmonia com os apóstolos. E a essa altura estava em plena harmonia com todas as opiniões dele. A mesma mensagem que ele começou a pregar é a mensagem também que os apóstolos pregavam. Tá? O verbo aqui grego, histoerezai, que é avistar, era usado no sentido de fazer turismo. E significa visitar com o propósito de conhecer uma pessoa. Paulo foi visitar os apóstolos não por ter recebido tal ordem, mas de sua própria vontade. Não para aprender alguma coisa com eles, mas apenas para conhecer Pedro, que ele não conhecia. Paulo não foi a Jerusalém para receber autorização ou para aprender teologia, mas para desfrutar de comunhão. E eu concordo com William Hendrickson
quando escreve: é evidente que Paulo não foi a Jerusalém para receber a ordem de pregar o evangelho, nem tampouco para descobrir seu significado. Ele já havia recebido sua missão, como também seu evangelho, e os recebeu do próprio Senhor Jesus, conforme nos versículos 11 e 12 que nós lemos aqui. Em Jerusalém, Paulo passou apenas 15 dias, tempo insuficiente para aprender o conteúdo do evangelho que já proclamava entre os gentios. Tá? E vale aqui destacar ainda que grande parte daquelas 2 semanas em Jerusalém foi ocupada em pregações, conforme em Atos capítulo 9, versículos 28 e 29. Ademais, os outros apóstolos deviam estar fora da cidade nesse período pregando, em atividades missionárias, uma vez que Paulo não os encontrou. Apenas viu Tiago, irmão do Senhor, pastor e líder da igreja de Jerusalém. Resumindo, a primeira visita de Paulo a Jerusalém deu-se apenas depois de 3 anos, durou apenas 2 semanas, e ele encontrou apenas 2 apóstolos. Portanto, é ridículo sugerir que tenha recebido o seu evangelho dos apóstolos em Jerusalém. Ele simplesmente está mostrando a concordância entre os apóstolos, entre a mensagem dos apóstolos e a sua mensagem. 4º lugar, Paulo foi à Síria e Cilícia para enfrentar sua cidade natal. Está no versículo 21, que ele vai falar assim, ó. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Tá? Tarso, na Cilícia, que era a capital, né? Foi a cidade onde Paulo nasceu, uma cidade rica, próspera. Paulo é de família rica. Ele estava ali, obviamente, não porque fosse de sua vontade voltar à sua terra natal, mas porque não podia mais permanecer em Jerusalém. Está em Atos, capítulo 9, versículos 29 e 30. Aliás, o próprio Deus o mandou sair de Jerusalém. Lucas registra isso em Atos, capítulo 22, do 17 ao 21. Na verdade, Paulo foi levado a Cesareia e dali enviado a Tarso. Atos, capítulo 9, versículo 30. Em Tarso, precisou encontrar seus amigos de infância e juventude. Muitos deles, possivelmente, o consideravam um louco, por pregar agora o que tentara antes destruir. O ponto é que em todo esse tempo Paulo não aprendeu o evangelho que pregava aos gentios de homem algum, nem mesmo dos apóstolos de Jerusalém. Seus argumentos são absolutos e irrefutáveis. Ele recebeu, viu Cristo Jesus ressuscitado, ele foi convertido e Cristo mostrou para ele. Ele recebeu o evangelho da mão de Cristo. Cristo foi o seu professor. 5º lugar, e nós vamos encerrar essa exposição, é os versículos 22 a 24, aonde Paulo e sua mensagem são motivos de glória ao nome de Deus entre as igrejas da Judéia. Tá? Olha só os versículos 22 a 24. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aqueles que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Olha só, que coisa, né? Que coisa. Então, Paulo está fechando seu argumento aqui no capítulo 1, de que não aprendeu, nem recebeu sua mensagem de homem algum, nem daqueles que já eram apóstolos antes dele, pois nem mesmo era conhecido pessoalmente da igreja ou das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Essas igrejas judaicas, né, glorificavam a Deus a seu respeito, tanto pela sua conversão como pela sua pregação. E se o faziam, era porque o evangelho que proclamava era e é o único evangelho verdadeiro, evangelho crido pelos judeus crentes e combatido pelos falsos mestres judaizantes. F.F. Bruce tem razão quando ele escreve no seu comentário da carta aos Gálatas: durante os anos que se seguiram, a breve visita de Paulo a Jerusalém, bem como o pequeno intervalo que a precedeu, ele estava ativamente engajado na pregação do evangelho, sem requerer ou receber nenhuma autorização para fazê-lo da parte dos líderes da igreja mãe em Jerusalém. Ainda Lutero também
ele corrobora com essa ideia ao colocar na boca de Paulo as seguintes palavras em sua defesa, vou abrir as aspas, abre aspas, citando Lutero. As igrejas testemunham não somente em Damasco, Arábia, Síria e Cilícia, mas também na Judéia, que eu tenho pregado a mesma fé que primeiramente eu persegui. E essas igrejas glorificaram a Deus em mim, não porque eu ensinei que a circuncisão e a lei de Moisés deveriam ser guardadas, mas pela pregação da fé e pela edificação das igrejas, pelo meu ministério no Evangelho. E John Stott também vai dizer: as igrejas da Judéia não glorificavam a Paulo, mas a Deus em Paulo, reconhecendo que este era um troféu extraordinário da graça de Deus. Donald Guthrie tem razão ao defender que, quando Paulo relatou ser ele a causa de as igrejas da Judéia louvarem a Deus, não havia sinal aqui de jactância, de soberba da sua parte, porque ele nunca cessou de maravilhar-se diante daquilo que a graça de Deus efetuara na sua própria vida. E sentia-se imensamente grato quando outras pessoas também reconheciam o fato. E aqui nós terminamos mais uma exposição onde Paulo defende o seu apostolado, onde Paulo fala que seu apostolado está em concordância com o apostolado de Pedro, de Tiago, dos 12 apóstolos, tá? Então, eles estão em pé de igualdade. E Paulo não é um apóstolo inferior, Paulo não é um apóstolo secundário. A sua mensagem é a mensagem dos apóstolos. Ele recebeu de Deus a sua mensagem, o seu evangelho, ele recebeu por revelação diretamente de Deus. Então aqui é um registro sincero de Paulo, desde a sua conversão, desde ao seu zelo, as tradições do seu pai, dos seus pais, desde as tradições judaicas, que ele era um fariseu. Ele foi ensinado, doutrinado, mas Cristo mudou a história. Então aqui você vê o amor de Deus, você vê a graça de Deus, você vê a misericórdia de Deus, você vê a bondade de Deus para salvar, perdoar e comissionar um pecador, um perseguidor a pregar o evangelho para as nações, para os gentios. Por isso que ele é conhecido e é chamado o apóstolo dos gentios. Então a graça de Deus salva qualquer pecador. Não tem coração duro, não tem arrogante, não tem prepotente, não tem soberbo. Deus, quando quer salvar, ele derruba, ele salva, porque ele é poderoso. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração gracioso, misericordioso, amoroso, cheio de graça. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.